Começa agora mais um programa Família e Sociedade, um programa feito pela Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sempre abordando um assunto de interesse da família, do marido, da esposa, relacionamento com os filhos, enfim, é um programa feito para você. Por causa disso, porque é um programa para a família, você vai me ver aqui também em família com a minha esposa. Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Enfim, você já deve ter prestado atenção que são muitos hoje em dia os perigos que rondam os nossos filhos no ambiente escolar. Não só dentro da escola, mas também no entorno, no caminho que ele faz para ir para a escola. E até para preparar você, pai, mãe, para esse problema, conversarmos sobre esse assunto, nós temos como convidado especial hoje o Coronel Orlando Taveiros, que, além de ser coronel da Polícia Militar, também é aqui um dos responsáveis pela área de segurança no Mackenzie. Coronel, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço e estou à disposição para poder estar tentando colaborar com informações que possam ajudar aos telespectadores. Aliás, o senhor já é coronel da reserva da Polícia Militar, é isso, né? Exatamente. A questão de 1 ano e meio, eu passei para a inatividade e fui convidado para assumir a Coordenadoria Geral de Segurança do Instituto Mackenzie. Enfim, dentro dessa área, da sua experiência na Polícia Militar, o que os nossos pais precisam saber a respeito dos riscos que os seus filhos estão aí sujeitos, né? no ambiente escolar ou pelo menos no entorno, né, do trajeto que fazem para o colégio? Esse tema é muito apaixonante, eu sou meio suspeito para falar sobre isso, mas de qualquer forma, a experiência que esses 31 anos e 15 dias que vivi dentro da corporação... 31 anos e 15 dias? Em 15 dias. Uma vida mesmo. São importantes para poder somar a ações preventivas. Uhum. Segurança não só os órgãos públicos devem fazer, segurança todos nós temos que ter em mente. Aliás, a gente quer terceirizar, né? Exatamente, né? A gente se apoia de que o poder público é que tem que fazer, né? Tem que manter a ordem, né? Tem que supervisionar, fiscalizar, quando a gente esquece da nossa responsabilidade, né? De cuidar das pessoas, dos nossos filhos, né? Exatamente, existe um trinômio que é muito utilizado, que é a questão da oportunidade, risco e lucro. Quando que o meliante ou quando o contraventor da lei, ele age? A temática é assim, ele está passando por uma rua, ele vê uma moça bonita, como a sua esposa, e verifica que ela está com uma corrente de ouro no pescoço. E lá nesse local, ele vê a oportunidade de cometer o ilícito, ele vê também a oportunidade de lucro com aquele objeto e ele não vê o risco de ser detido ou ser impedido. Certo. Juntou os três, ele comete esse ilícito. Vamos imaginar uma outra situação. Uhum. Nessa esquina existe uma viatura da Polícia Militar, ou da Guarda Civil Metropolitana, ou da Polícia Civil, com o highlight ligado. Ele vê a oportunidade, ele vê o lucro, mas ele percebe o risco de ser pego. Invariavelmente, ele não deve cometer esse ilícito. Uhum. Isso existe como um todo. Certo. Mas podemos avaliar a questão desse trinômio, que a sua esposa, com a corrente de ouro, ela vai perceber que aquela rua é uma rua erma, uma rua mal iluminada. Então, ela evita de passar nesse local, porque ela também quebra essa possibilidade de ser assaltada e ser mais uma vítima. Tira o fator oportunidade. Oportunidade, a Polícia Militar ou os órgãos de segurança geram a questão do risco do meliante ser pego e com isso a gente diminui as incidências criminais que hoje rondam aqui a cidade. Ela não andar com uma corrente de ouro no pescoço. Sem dúvida. Aí tira o fator lucro. Existe também essa situação, poxa, eu trabalho, tenho a minha corrente de ouro e quero usar. Sem dúvida, ou mesmo o celular. Só que escolha o caminho, escolha o momento, escolha o local onde você vai utilizar esse teu pertence, esse teu bem. Claro. Então é aí esse trinômio no qual a gente pode ver a nossa responsabilidade. Todo né? cidadão, né, tem que se preocupar. Dentro dessa esteira, nós temos que entender a questão do que é segurança. Segurança primária, secundária e terciária, que o Estado apresenta. Segurança primária nada mais é do que o poder público municipal agindo com a limpeza das ruas, com a ordem pública, na esfera de logradouros, a questão não só de iluminação, como limpeza. São fatores que a municipalidade tem que dar ao cidadão para que se evite o problema naquele momento.
Quando se perde isso, nós entramos na esfera da segurança secundária, que é quando acontece o problema e é onde o Estado tem que agir, onde a polícia militar vem e atua. Então sai e a do preventivo, vai para o ostensivo. Exatamente. E a terciária, que é depois que aconteceu o ilícito, você tem que prender, levar para o judiciário e aquela pessoa tem que pagar pelo aquele seu delito, né, responder por aquilo. E o Estado ele tem por obrigação de recuperar essa pessoa. Infelizmente, isso ainda não é uma realidade, mas o brasileiro não desiste jamais, a gente entende que isso ainda é possível. Desiste nunca, né? A gente está falando sobre família, né? Sobre a questão da segurança envolvendo a família, né? A gente vê os nossos jovens muitas vezes vindo à faculdade e gastando talvez mais tempo nos entornos do que dentro da faculdade, mas eu entendo que esse seja um problema que atinja também as crianças, né? Como que a gente pode, por exemplo, lidar com a segurança nos entornos das escolas? Sem dúvida. Hoje nós temos especificamente aqui em Mackenzie, nós vivemos, que nem eu disse, na quarta maior metrópole do planeta e nós temos problemas de cidade grande. Mackenzie, com 37, 40 mil pessoas entre população fixa e flutuante aqui dentro, nada mais é do que uma cidade do interior de tamanho de porte médio. Com isso, nós temos que gerenciar da mesma forma a segurança primária, que é toda a questão de limpeza, de organização, saneamento, etc. Secundária, que seria nosso corpo de segurança atuando preventivamente. E terciária, se algum aluno cometer algum deslize aqui dentro, ele é levado, é encaminhado para a corregedoria disciplinar para poder ser tomadas as medidas que as normas assim mandam. Mas isso porta para dentro e porta para fora, como eu devo me comportar. Voltando para aquele trinômio, eu tenho que avaliar geograficamente o espaço que eu estou percorrendo e verificar se aquele espaço, aquele momento, existe uma situação de crime ou não. Temos que agir preventivamente e a informação é o principal meio que nós temos para agir preventivamente. Nós tivemos a ação da Polícia Militar na Nova Luz, a conhecida Cracolândia, aqui próximo. Então, uma região degradada, onde aquela primeira fase de segurança primária foi perdida. Nós perdemos aquele espaço. O Estado teve que intervir. E o crime, infelizmente, não acaba, ele migra. Então, ele migra para onde? Para onde ele encontra espaço. Para onde ele encontra espaço. E principalmente aquele delinquente ou aquele menos favorecido que atua na questão das drogas, que é o grande mote hoje que a gente tem aqui no mundo, não só aqui em São Paulo, ele precisa se alimentar de dinheiro para poder comprar e sustentar seu vício. Ele vem para onde? Ele vem para o entorno das escolas. Mackenzie é uma escola que tem um potencial de aluno grande, USP, você tem a FMU, você tem outras universidades que os alunos estão no entorno. E voltamos ao primeiro ponto. Segurança não é só o Estado, o município que tem que dar. As pessoas têm que também se policiar nesse sentido. Família, né? A partir da família com informação. Acho que essas dicas de segurança para a família são cruciais para o nosso telespectador. Esse é o assunto que a gente vai se dedicar no nosso segundo bloco, né? Quais ações que você, pai, você, mãe, pode tomar para proteger melhor os seus filhos no ambiente escolar, no trajeto para a escola? Então não saia daí que a gente volta ao próximo bloco falando sobre isso. Até mais. Suas ideias têm futuro. Empreender, parcerias, inovação, ideias, recursos financeiros, plano de negócios. Se você tem uma ideia de negócios ou se já possui uma empresa, a incubadora de empresas Mackenzie poderá ajudar no seu desenvolvimento. Não perca esta oportunidade. Venha nos conhecer. Voltamos com o programa Família e Sociedade e o tema é da mais alta importância, porque nós estamos tratando da segurança dos nossos filhos com o Coronel Orlando Taveiros, que é superintendente, não, é coordenador geral de segurança aqui do Mackenzie. Coronel,
Falávamos no bloco anterior a respeito dos perigos que os nossos filhos estão sujeitos. Quando a gente pensa em entornos, é impressionante, né? Como colégios, universidades atraem bares e essas coisas, né? Então, a gente vê o quê? Que os principais problemas dos nossos filhos de tráfego, né? Drogas e álcool. E o senhor disse que dos primeiros fatores aí de prevenção é dentro da própria família, não é? Qual é a hora certa de falar sobre esses problemas com os nossos filhos? Qual a abordagem? Como isso pode se dar? Pois não. Voltando um pouquinho dentro da que nós falamos sobre segurança primária, existe no entorno das faculdades, das escolas no geral, uma certa desordem urbana. Por quê? Nós encontramos vários bares e vários tipos de comércio completamente irregular, sem a fiscalização do poder público municipal. Isso proporciona a ação de diversos tipos de atividades ilícitas, desde aquele cidadão que vem vender um trabalho num tablado aqui na calçada, até mesmo os CDs piratas, que isso é crime, e a gente vive essa triste realidade, não aqui no Mackenzie, não só aqui no Mackenzie, mas em todos os locais. Com relação à bebida, é o consumismo, é a propaganda e as pessoas sendo levadas, né? A gente brinca, está sendo engravidado pelo ouvido. Então você percebe aquela cena bonita daquela moça loira, maravilhosa, tomando a cerveja. Até parece que ela tem aquele corpinho tomando cerveja todo dia. Ou então, se o cara tomando cerveja todo dia, vai conseguir conquistar uma moça como aquela, exatamente. Né? Só que o jovem, ele quer viver a vida. E dentro da sua cultura, ele entende que aquele é um momento dele se soltar, dele ser livre. E ele não percebe que ele está sendo preso. Exatamente. Pela mídia, preso por aqueles que comercializam isso. Então, Ou seja, em torno das ele só escolas... consegue ser livre e viver a vida se ele tiver essa muleta, vamos dizer assim. Exato. Então, quer dizer, é um reforço da fragilidade, né? Porque se ele só consegue se descontrair, só consegue se abrir, conversar, bater o papo, quando ele está, de alguma maneira, alcoolizado, então quer dizer que não há uma virtude nisso, isso é um defeito, né? Um problema. Né? Exato, eu vou beber para criar coragem. Nossa, isso é um contrassenso enorme. Mas a pergunta vem, quando que eu vou conversar com o meu filho sobre essa questão de bebida ou de drogas? Sempre. O caminho da prevenção é a informação. A informação, a partir do momento que você está sentado na sala com o seu filho, seja ele menor, seja ele maior, e passa uma determinada imagem, uma propaganda, esse é o momento de você conversar com ele e trazê-lo à realidade. Infelizmente, alguns pais que também consomem, desde cigarro até bebida, se sentem presos ou sem, vamos dizer assim, entre aspas, né, sem autoridade para poder conversar sobre esse assunto. Não, o pai tem que entender que ele sim, se ele se tornou refém daquela situação, porque não deixa de ter outro termo, é refém mesmo, ele tem que esclarecer para o filho os aspectos negativos que ele vai trazer para a vida dele. O ser humano hoje, brasileiro, com uma vida tranquila e com saúde, vive o quê? 80 anos. É muito pouco tempo. Do pó nós viemos, do pó nós vamos voltar, a gente tem certeza disso. Mas que nós possamos ter nesses 80 anos saúde. Nós precisamos ter qualidade de vida. E essa pseudo-liberdade, bebendo, fumando, ela engana. Você tem uma pseudo-qualidade num curto espaço de tempo, né? Porque Exato. aquilo te traz tantas consequências. A questão das drogas, por exemplo. Quando você se utiliza, quando se fala droga faz mal, droga é ruim, é um engano. A droga, quando o cidadão ele usa, ela traz uma sensação de liberdade muito boa. Só que aquilo afeta o neurônio, então é uma felicidade, uma liberdade, um prazer muito curto. Na sequência, você tem uma infinidade de problemas que aquilo te causa. Então, esse malefício é ruim. Quando se vende essa informação de que a droga é ruim e o jovem acaba usando e se sente bem, mentiram para mim. Não, nós temos que dar a informação correta. Não use droga, não experimente. Você vai se tornar um quimio-dependente de uma forma muito rápida, porque depois que entra é muito difícil sair. Mas existem meios, existem caminhos e aqueles que porventura assim desejar, podem inclusive procurar a segurança do Mackenzie, que a gente tem como orientar por vários caminhos. O senhor acha que os pais ainda têm dificuldade de tratar dessas questões com os seus filhos? Sem dúvida. O senhor encontra isso na sua experiência? Sem dúvida. A gente percebe, quando conversa com os pais, uma grande reticência em falar, por falta de conhecimento. É engraçado, né? Porque hoje eu vejo assim, né,
as meninas, minhas filhas, né, comentam, e as amigas também, né, que elas trazem informações das famílias com as quais elas convivem, né, e que as crianças têm acesso a tudo, né, elas têm acesso à internet, elas assistem novela muitas vezes, muito acesso à informação, só que essa informação chega para elas sem que elas consigam, como que eu posso dizer, sem que elas consigam... Ter um discernimento. Ter um discernimento, né, se contrapor a isso, né? Ter uma visão a respeito disso. A questão acho que não é nem quantidade de informação, mas acho que é qualidade de informação. Né? A velocidade de informação ela é interessante. Em 1800 o cavalo rodava a 20 km por hora. Hoje a internet, a partir dos anos 2000, é 4.200 km por segundo a informação ela é passada. Hoje meu filho, né, pequeno, criança, conhece muito mais de informática do que eu, uma pessoa com 50 anos. E esse tipo de acesso à informação, ele tem que ser balizado. Porque a informação, você pode ser influenciado no aspecto negativo. Então, digo e repito, a informação é o caminho da prevenção. O pai precisa conhecer e conversar com o filho. Trabalhar a questão. Trabalhar essa questão. Se ele não tem condições, ou se ele percebe que ele não tem essa quantidade de dados para passar para os seus filhos, buscar isso. A escola é um grande caminho, é procurar os coordenadores escolares e pedirem para que palestras sejam feitas para esclarecer não só os alunos, mas os pais também. Aliás, lembrando daquilo que Deus fala no livro de Deuteronômios, né, que essas palavras que eu hoje te ordeno, né, você vai usar de todas as oportunidades para falar dessa palavra ao seu filho, né? Andando pelo caminho, ao sentar, ao levantar, ao se deitar. No trânsito. Na hora da refeição. Assistindo o jornal, na televisão, né? Usando disso aí para poder burilar o coração do filho, né? Para que ele se prepare para esses problemas da vida, né? O grande manual, a gente sabe, o grande manual de vida que nós temos é a Bíblia. A Bíblia nos ensina a dizer sim, não, e muitas das vezes a gente fala mais ou menos, né? Exatamente. Ao mesmo tempo, honrar pai e mãe e filhos na frente dos pais com os amigos são outros. É verdade. Estão honrando pai e mãe. Então a gente vive esse problema social, né? No geral, que se torna um problema policial em curto espaço de tempo, se não tomarmos à frente as rédeas das coisas. Agora, o que eu percebo é que o senhor como policial, e muitas vezes as pessoas têm essa visão, né? Não, isso aí é pouco humano, né, o policial, né? E ao contrário, né? Eu percebo que o senhor tem um viés cristão muito grande, e é isso que a gente vai abordar no nosso próximo bloco, é justamente como a nossa espiritualidade, desenvolver isso, pode ajudar na questão da prevenção dos problemas de segurança da nossa família. Então não sai daí que a gente volta já já com o programa Família e Sociedade. O Sinal da TV Digital já está no ar aqui na casa da família Souza. E o melhor é que eles não precisam pagar assinatura para ver. Só que ainda não viram. Como tá a imagem da TV? Ih, cheia de chuvisco. Fantasma. Vocês topam fazer um teste para ver a imagem digital? Claro, vamos lá. É muito simples. É só instalar uma antena de OHF, conversor digital e vejam só a qualidade de imagem e som. Uau! Foi tão fácil pegar. Sinal da TV Digital. É pra você. É de graça. É bom de ver. Voltamos com o nosso último bloco do programa Família e Sociedade, abordando o tema segurança dos nossos filhos no ambiente escolar. E o Coronel Taveiros, que é o coordenador geral de segurança do Mackenzie, estava aqui falando a respeito da sua experiência religiosa também, da sua crença, da sua fé. Coronel, o senhor acha que isso traz influência para a vida da nossa família, a espiritualidade? Sem dúvida, não podemos dizer nunca que isso não influencia. Influencia e muito. Nós enxergamos da seguinte maneira: a pessoa que tem esse viés cristão, não que ela nunca vai entrar numa situação como essa, mas a gente percebe que as chances são menores, porque tem um convívio social melhor e tem um posicionamento de vida mais bem estruturado. Família estruturada às vezes, né? Nós sabemos que a ocasião não faz o ladrão, né? A ocasião revela, porque veio de uma falha de caráter que veio de berço. E isso é reflexo de muitas famílias que estão, infelizmente, precisando mais de ajuda do que aquele cidadão que se envolveu com drogas, porque é uma fuga, é uma muleta, ou mesmo aquele que se enveredou pelo caminho do crime.
Aí a gente olha então uma criança que precisa de ajuda, na verdade aquilo está revelando toda uma família que precisa de ajuda. Né? É todo um histórico, você não pode olhar só o ponto, você tem que ver de onde veio, para onde está e para onde vai chegar. Quando nós fazíamos abordagem na área central de São Paulo, nós encontramos pai e filho drogados no crack. O filho drogado, o pai veio para tentar resgatá-lo e acabou se envolvendo também. E você percebe que a família, ela tenta ajudá-lo de tudo quanto é forma, mas já não é mais ele. Ele se tornou uma pessoa doente, ele precisa de ajuda. E ajuda não é só momentânea. O poder público, eu digo e repito, municipal e estadual, não pode simplesmente colocar a polícia, como vira o bicho papão ali, que vai bater, vai prender, vai fazer acontecer, se ela não tiver uma estrutura de saúde pública, uma estrutura de clínicas que vai recuperá-lo daquele momento. Essa é a temática que a gente entende que a religião, né? A gente sabe que a religião não salva, quem salva é Jesus Cristo. Mas as igrejas, de forma geral, mesmo a católica, a carismática, tem todo um trabalho voltado para a família, para buscar e resgatar essas pessoas que desejam, que querem sair desse mar, dessa lama. Agora, parece que tem uma nova droga aí, né, derivada do crack, não é isso? Sim, eles chamam de óxi ou pedra de 2, né, que é vamos tentar avaliar que a própria cocaína, a gente sabe que ela vem da folha da coca, ela é toda trabalhada, conforme a mistura que vai nela, ela te dá o que chama de cocaína pura ou não. O resto da cocaína misturada, bicarbonato, toda ela trabalhada quimicamente, te dá a pedra de crack. Por que crack? Porque quando você queima essa pedra, faz aquele barulhinho de crack. E isso acabou sendo utilizada como sendo o nome da droga, deu nome para a droga. E ela é mais barata do que a cocaína. Nessa esteira, essa mesma droga acabou tendo um refúgio. Esse refúgio é algo que é misturado à gasolina e isso traz uma consequência ainda maior. A velocidade que atinge a noradrenalina no córtex cerebral e traz a tal sensação de segurança de segurança e de felicidade é muito rápida. Ou seja, e essa transformação que foi que se passou, né, do crack para essa droga é justamente em busca de um prazer ainda mais imediato. E mais barato. E mais barato, porque custa R$2. E hoje você percebe moradores em situação de rua que são viciados, infelizmente. Muitos não são por problemas sociais, mas muitos que estão aí roubando fio de cobre para vender, latinhas, juntando latinhas para poder sustentar o seu vício. Então a tal da Cracolândia na Nova Luz, ela se espalhou pelo centro de São Paulo e você percebe que estatisticamente os crimes, os delitos que aconteciam mais naquela região se espalharam por São Paulo, pulverizaram por São Paulo e o Estado ele está agindo sim, mas não na velocidade que nós gostaríamos ou mesmo que os coordenadores de segurança nessa área também gostariam, porque é um trabalho lento. Infelizmente. Eu fico pensando que essas pessoas têm pai e mãe, né? Como é que elas chegam a ficar numa situação como essa? E se os pais e mães, né, que estão nos assistindo e que têm seus filhos na escola, às vezes na escola particular, e aí estão até meio confortáveis nessa situação, achando que estão livres, né, de passar por essas dificuldades, né? O que eles podem fazer para que o seu filho não tenha acesso a algo? Será que eles têm falado para os filhos que esse é um caminho sem volta? Esse programa é uma grande oportunidade de alertá-los que sim, precisam conversar com os filhos. Para poder conversar e orientar os filhos, eles precisam de informação. Nós temos o nosso Google, a internet, busquem informações. E tempo e interesse também, sem né? dúvida. Porque a gente vê hoje em dia que a proposta das famílias é terceirização, não é? Sem dúvida. Então atribui um papel que seria delas, atribui ou a escola, ou uma babá, ou a avó, não é? Então, é um problema sério. Nós vivemos, por exemplo, Mackenzie. Mackenzie, dentro desse mote de 40 mil pessoas aqui dentro, na nossa última estatística, a gente procura trabalhar com estatísticas de situações de desconformidades. Foram, em média, 136. Como aos domingos nós não temos alunos aqui, nós temos em torno de 5,1 ocorrências envolvendo furto, envolvendo pessoas com drogas, etc. Quando eu digo Mackenzie, não é só porta para dentro, é no entorno também que nós acabamos agindo. E nós nos preocupamos com isso, porque alunos estão se envolvendo com isso.
Existe aquela situação em que nós conhecemos o problema e nós sabemos que a pessoa ela é problema, ela precisa de um resgate, precisa de uma orientação. E os pais, como bem você disse, acabam terceirizando isso para a escola. A escola dá informação, educação é dentro de casa. Exatamente. Agora, precisamos caminhar nisso porque não é só aluno de faculdade, nós temos a escola americana com alunos menores. Então, os pais precisam conhecer o caminho, o trajeto que seu filho faz. Os pais precisam sim monitorar os filhos. O pai eles é estão pai, não é vivendo. só amigo. Amigo eu quero e eu não quero mais. Pai vai continuar sendo sempre. Então sim, tem que olhar as coisas dos filhos. Isso não é invasão de privacidade, isso é cuidado, isso é carinho. Tem que olhar se o filho está estudando, está indo fazer o trabalho como deve ser feito, tem que acompanhar Fazer sim o dia a dia pros dentro da filhos, escola. né? Conhecer o seu dia a dia, conhecer os amigos que eles têm. Né? E para isso precisa de tempo, precisa de interesse, precisa de Exatamente. informação. Então fica aí a dica para você, pai, você mãe, né? Nós também somos pais, nós três aqui, né? Pais e mãe. Então, nosso programa está acabando, não é? Infelizmente. Infelizmente. Coronel, obrigado pelas informações que o senhor nos trouxe. obrigada. Fica aí um alerta às famílias, pai e mãe que estão nos assistindo. Você tem nos seus filhos o seu maior tesouro, a sua única herança, né? A gente, Não quando abre morrer, mão não leva disso. nada, mas os nossos filhos continuarão sendo nossos filhos, mesmo após a nossa morte. Lembra de uma coisa, nossos filhos são o nosso único legado dessa vida, os nossos filhos. Se a gente quer uma sociedade melhor, a gente precisa preparar os nossos filhos para elas. Né? É isso aí. Coronel, obrigado pelas informações que o senhor nos trouxe. Eu agradeço, coloco o Corpo de Segurança do Mackenzie à disposição de pais que assim precisem e querem algum tipo de informação. E complemento, filhos são presentes que vêm dos céus e é um presente dado por Deus a todos nós. Então vamos cuidar assim dessas crianças, desses jovens. E vamos dar conta disso, né? Sem dúvida. Tá Estamos à certo. disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos. Então fica aqui uma exortação do Coronel Taveiros e nós com isso terminamos mais um programa Família e Sociedade. Se você quiser continuar participando, pode fazê-lo pelo e-mail que você está vendo aí na tela, famíliasociedade@mackenzie.br. Obrigado pela sua audiência. Nós nos vemos no próximo programa. Obrigada pela sua participação e até o próximo.